Aprender inglês vai mudar totalmente a sua vida. E eu falo isso não só se você é um empreendedor digital ou você está entrando nesse mercado. Eu digo isso para a vida como um todo. E quando eu falo aprender inglês, você não precisa ser a pessoa mais fluente do mundo. Eu falo, pelo menos você conseguir se virar em inglês. E por que isso, Claudinho? Por que você está trazendo esse assunto sobre inglês? Talvez seja óbvio para muita gente. Existe uma chance de você ter ouvido isso durante a vida inteira, que você tem que aprender inglês é importante. Mas se você quiser empreender no digital, se você quiser entrar nesse mercado, você vai ter muito mais vantagem se você olhar para esse lugar. Se interessar genuinamente. E quais as vantagens que você tem? Primeiro, informação. Normalmente a informação vem primeiro em inglês. Essas ferramentas, elas são feitas em inglês. Por exemplo, se você for usar ferramentas de tráfego, normalmente ela vai estar em inglês. Se você for na coleta de leads, ela vai estar em inglês. Metadados, vai estar muita coisa em inglês dentro disso. Notícias, você vai colher muito mais em inglês. Algumas ferramentas para criativos, vai estar em inglês. É claro que tem uma ou outra, você tem que fazer uma gambiarra, mas a sua vida fica muito mais facilitada se você começar a olhar para esse lugar e começar a aprender inglês hoje. Beleza? E eu vou trazer um pouco de como eu prestei atenção nisso. E eu convido você que a partir da minha história com o inglês, da minha relação, você se inspire para construir a sua. A ideia desse vídeo, e é um vídeo rápido, sem edição, é você olhar para esse lugar e, de uma vez por todas, você encontrar a motivação que você precisa. E a minha motivação foi o seguinte: eu jogava videogame na adolescência e, cara, eu não sabia quase nada, era muito sofrido. Eu quebrava a cabeça muito mais para resolver os jogos do que realmente necessitava, se eu soubesse inglês. Tinha um amigo meu que ele jogava e ele já sabia inglês e era uma facilidade da poxa. E eu fui deixando, até que no final do ensino médio tinha um professor de inglês lá na sala e tinha uma galera que era da igreja, o pessoal de outro lugar, aí tava visitando sala por sala e eu nunca tinha visto até aquele momento alguém conversando inglês com um estrangeiro. Eu nunca vi duas pessoas, assim, um nativo ou dois nativos conversando na minha frente. E a gente na sala estava empolgada, a gente disse: professor, vai lá, professor, conversa com eles. E para nossa decepção, o professor disse: vou nada, vai que eles falem alguma coisa que eu não saiba. Enfim, o professor não foi. Isso me deu uma certa revolta, uma certa tristeza. E eu disse: cara, sabe de uma coisa? Eu não vou depender. Eu não vou depender mais de não saber disso. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito que é: quem aprende não depende. Se você não aprende, você vai sempre depender de alguma ferramenta, de alguma outra pessoa. Então, aprender inglês é um superpoder que você tem para a vida inteira, não só para você que quer empreender. E o que acontece? Na época, quando eu voltei, eu parei 2, 3 anos de estudar, no final da adolescência. Quando eu voltei, já era adulto, já tinha 18 anos, e eu já estava trabalhando, inclusive eu estava trabalhando no campo. Eu não comecei a trabalhar no digital, com tecnologia não, comecei a trabalhar no campo, que era o que tinha aqui na região, onde eu tô. No momento aqui eu estou gravando esse vídeo no interior de Alagoas, e o que tinha era trabalho no campo. Eu trabalhava na irrigação durante o dia e noite, e eu já estava terminando o ensino médio, né, último ano, e eu disse: cara, eu vou aprender inglês de verdade. Aí tinha um amigo meu, chamado Aldair, eu peguei um dicionário que ele tinha em casa e negociei com ele esse dicionário, e parte do dicionário era em inglês, tinha tradução, e no final tinha uns exercícios. Só que esses exercícios eram de provas assim famosas, e era tudo em inglês. Eu não conseguia nem entender os textos para interpretar. E o que eu fiz dentro disso? Eu comecei a estudar palavra por palavra, anotando. Tinha um caderninho que eu só anotava essas palavras e fui aprendendo. Só que na mesma época eu estava estudando para o vestibular. E eu resolvi trazer para o dia a dia. Eu estava estudando muito matemática. Passei um ano e um pouquinho estudando muito matemática, que eu era muito ruim em matemática também. Eu comecei a implementar ali, revisar, enfim.
E eu respondia as questões em inglês. Aí eu aprendi muita coisa voltada à matemática em inglês. Teve uma época que eu estava estudando biologia, eu estava revisando assunto do ensino fundamental, inclusive, e para ser mais leve no ensino médio. E chegou um nível que eu respondi todas as questões de um livro que era de ciência, não era nem biologia, era ciências. E todas as questões eu respondi em inglês. Eu copiava a questão, a pergunta, e olhava no dicionário, palavra por palavra que eu não sabia, e eu traduzia, né, a pergunta e respondia a pergunta em inglês também. Enfim, foi um ano estudando inglês todo santo dia e aplicando na vida. Inclusive eu tentava pensar em inglês. Era muito difícil até eu comecei a assimilar. Assimilando, eu comecei a olhar para aquelas questões no fundo do dicionário, só tinha aquele dicionário no início, e eu consegui entender. Foi muito bom quando eu li o primeiro texto em inglês, totalmente em inglês, e eu consegui entender. Foi um negócio mágico, entende? E o que acontece? No ano seguinte, eu já estava confiante o suficiente. Já passou mais de um ano e meio, mais ou menos. Eu estava confiante e eu fui fazer um curso de inglês. Acho que muitas cidades têm esses cursos. Tem um nome para esses cursos assim. Não era nem uma física, não, era um curso mais regional, mas assim, os professores, muitos professores, inclusive, eram nativos. E eu fiz um teste de nível. O primeiro teste de nível que eu fui para o quinto período. Eram 8 períodos, ou seja, 4 anos. E no primeiro eu consegui evoluir para o quinto. E eu fiz e estava muito leve. Passei 6 meses. Quando terminou, eu fiz mais outro teste de nível e eu fui para o oitavo. Aí eu consegui economizar, né? Fui no oitavo, terminei e fiz o curso intermediário, que é de 4 anos de inglês. E foi muito bom, porque aquele trabalho que eu tive estudando inglês por conta própria, eu consegui acelerar muito. E eu consegui acelerar 3 anos, né? O que eu deveria fazer em 4 anos, eu consegui fazer em 3 anos. E foi muito bom passar isso aí. Eu me senti muito mais confiante depois disso. Para inglês, não sou fluente ainda, mas eu consigo me virar bem. Consigo assistir algumas coisas, consigo pesquisar. Já li vários livros em inglês. Inclusive, aqui, ó. Tem um livro aqui que eu estou finalizando ele em inglês. Esse livro não tem em português. Inclusive, para comprar esse livro aqui no Brasil, foi o maior trabalho, eu tive que comprar ele usado, que não vendi aqui, ia ficar muito mais caro. Enfim, é muito bom você conseguir se virar. E deve ter outros aqui. Ó, olha só a coleção aqui, ó. Comprei também na Amazon, naquela mesma época, tudo em inglês. E é muito bom você conseguir ler inglês. Foi muito bom assim, tem como praticar. E qual é o ponto? Eu precisava praticar, conversar com outras pessoas. Na mesma época, existia um site chamado Livemotion. E nesse site tinha pessoas brasileiros, pessoas de lugares diferentes aprendendo inglês e tinha pessoas aprendendo português. Isso me permitiu fazer amizade com pessoas, inclusive algumas dessas amizades elas duram até hoje. Quando eu falo algumas, tem umas 3 amizades aí que de vez em nunca eu dou um oi. Eu fiz inclusive trabalho com uma dessas pessoas tem uns 2, 3 anos. E qual o ponto? O inglês lhe permitiu isso. Hoje, quando eu vou estudar alguma ferramenta, seja ferramenta para trabalho, de pesquisa, normalmente é em inglês, e eu consigo sair na frente. Para quem trabalha com audiovisual, para quem trabalha com todo esse mercado digital, você precisa de ferramentas assim. E essas ferramentas, elas estão em inglês. E aí, como é que você resolve? Você vai traduzir tudo? Não. Você vai usar a sua experiência, a sua bagagem para aprender inglês. Para aprender inglês não, né? Para já viver a ferramenta. Sem precisar estar pensando... Além de pensar na parte técnica, você está pensando na parte de ferramenta. O que significa isso aí? Então, o inglês ele facilita esse tipo de coisa, entende? Quando eu fui para prestar consultoria para algumas pessoas, saber inglês foi um diferencial gigante, porque alguns dos meus clientes já tinham um nível assim, de conhecimento de estudo alto, inclusive sabiam inglês e isso facilitou. Quando eu entrei na universidade, muitos dos livros não tinham português. Eu fiz física e muitos dos livros não tinham português. E aí, como é que você faz? Você tem que aprender inglês para fazer. Como eu já sabia, já tinha uma base muito boa, isso facilitou muito a minha vida durante grande parte do curso. Eu fiz computação gráfica em paralelo e muitas ferramentas que a gente usava estavam em inglês. Então,
Eu saí na frente. Isso foi tão bom que em computação gráfica teve várias premiações, vários campeonatos e eu consegui ganhar todos os campeonatos. Por quê? Porque eu já saí na frente. É claro que não foi só isso, eu estudava, já tinha uma base muito boa até quando eu entrei no curso, mas saber inglês facilitou, com certeza facilitou, porque eu não perdia tempo tentando saber o que significava aquilo ali. Eu já conhecia algumas ferramentas e eu só conheci porque eu sabia inglês. Inclusive lá durante o curso foi apresentar algumas ferramentas que não eram em português para facilitar os alunos, porém não eram as melhores. Enfim, saber inglês ele sempre facilita e facilita até hoje. E, Claudemir, como é que eu faço para aprender inglês hoje? Eu preciso de um dicionário? Não, a gente tem muita ferramenta boa. A gente tem aplicativos para ter o Duolingo, o famoso Duolingo, que tem várias línguas e que é muito bom para quem está começando. Você tem um chat GPT, dá para você conversar. Hoje, de vez em quando, eu pratico conversação com o chat GPT e até na conversação ela é muito bom. Muitas vezes eu uso ele em inglês. Eu faço a pergunta, principalmente por áudio, em inglês. Por quê? Porque tem muito mais fontes em inglês. Apesar dele conseguir traduzir tudo isso aí, eu consigo ter em primeira mão isso. E tá aprimorando, se aprimorando. Entende? Então, o conselho que eu dou para você é incremente inglês na vida de vocês em paralelo com os estudos que vocês estão fazendo dentro do mercado digital. E tem como você fazer isso aí gratuitamente. Se você pagar, é claro, tem ferramentas que vão acelerar o processo. Ter um professor não substitui necessariamente o professor, mas você consegue se virar com muitas dessas ferramentas. Beleza? Então, se você gostou, se fez sentido, comenta aqui. Se você não sabe inglês, também comenta aqui, conta a sua experiência. Se você já está avançado, me conta aqui nos comentários alguma sugestão para quem ainda está começando. E a gente vai contribuir um com o outro aqui e todo mundo crescer junto, beleza? E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você e você não é inscrito ainda nesse canal, não esquece de se inscrever. E se gostou realmente, não esquece de curtir também. E a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Então valeu, até mais.